Olá, a graça e a paz, irmãos. Tudo tranquilo? Amém. Nessa noite nós gostaríamos de falar sobre o sacrifício da cruz. Amém? Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias lá em Mateus, no capítulo 27, versículo 42, a parte A. Mateus, capítulo 27, versículo 42, a parte A. Diz assim: salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar-se. Amém? Amados, observe. Quando Cristo foi levantado no madeiro e os seus algozes estavam ao observar a postura, a atitude dele, eles começaram a debochar de Jesus. E aqui em Mateus eles faz esse registro. E eles começaram a falar: mas você salvou os outros, mas a si mesmo você não pode salvar? Se você é mesmo o Filho de Deus, desce da cruz, para que nós creiamos na sua obra. Então, foi um momento de escárnio, que foi dirigido a Cristo, lá na cruz do Calvário. Amém? Então, palavras de deboche, mas que incorpora, traz à tona alguns princípios que nós precisamos entender. Né? Porque essas palavras, elas trazem a própria essência da vida e morte de Jesus Cristo. Fala da essência do trato de Deus com o mundo. É a essência do Calvário. E muitos de nós não entendemos essa essência. Né? Porque para nós começarmos a entender essa essência, nós voltamos ali atrás, lá em João, no capítulo 3, versículo 16, a parte A, que diz: que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito. Amém? Deu para quê? Para salvar os outros. Quem são esses outros, amados? São os pecadores, são os inimigos, são as pessoas rebeldes. E aqui nós devemos entender o envolvimento na Trindade nesta linha de deboche. Porque quando nós falamos, salvou os outros e a si mesmo não pôde se salvar, não foi só Jesus Cristo, né? Foi a Trindade que foi envolvida nisso. Veja bem, porque o Pai não pôde salvar a si mesmo, de enviar do seu seio, o Filho do seu amor. Para salvar os outros, o Filho não pôde salvar a si mesmo, mas teve que derramar a sua alma na morte, e assim ver a sua semente, né? E dividir também os despojos com os poderosos, como diz lá em Isaías, no capítulo 53, versículo 12. Para salvar os outros, o Espírito Santo não pôde salvar a si mesmo da angústia, a semelhança da tristeza e angústia do Filho de Deus no Getsemane, de ver o sofrimento do Filho de Deus no Getsemane. E assim, a sua entrada no coração dos que uma vez afundaram-se no pecado e são frequentemente obstinados em desobediência aos clamores do Filho, por não querer aceitar a palavra de Deus, por negar a palavra de Deus. Amém? Salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se. Essa expressão, amados, ela engloba, em poucas palavras, toda a história do Deus homem, aqui na terra, que veio, nasceu como homem, se esvaziou da sua glória e viveu como cada um de nós vive.
com a única diferença: ele não se envolveu com a linha influenciadora desse mundo. Foi tentado? Foi tentado, mas não sucumbiu ao pecado, né? Desse modo, ele manifestou ao homem caído a expressão da imagem, do caráter do Pai no céu. Em 1 João, capítulo 4, verso 9, nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em havendo Deus enviado seu Filho unigênito para vivermos. E 1 João, no capítulo 3, verso 16, a parte A, nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Amém? Então observe, o caráter de Deus foi revelado em seu Filho. A natureza divina foi manifestada naquele que era a expressão exata do seu ser. Resumindo, amados, salvar os outros é próprio de Deus. Recusar-se a salvar a si mesmo também. Amém? Isso significa, ou melhor, isso não significa que ele não tivesse poder e autoridade e recursos para salvar a si mesmo. Ele tinha. Ele tinha, né? Mas ele preferiu não usar. Não usá-lo, né? Salvar os outros, quando isso não custa nada para você, para mim, é algo possível até para as criaturas caídas, amados. Mas salvar os outros e recusar-se a salvar a si mesmo, quando você tem condição, quando você tem autoridade, quando você tem poder, isso é divino. Amém? Ele não pôde salvar a si mesmo, porque é contrário à natureza divina. Salvar o ego, salvar a essência do homem, isso iria custar a perda dos outros, a nossa perda. Amém? A si mesmo não pôde salvar. São palavras impressionantes, pronunciadas como deboche por lábios de pecadores que crucificaram o nosso Salvador. Mas se nós começarmos a observar a jornada de Jesus, começando ali por Mateus 4, no versículo 1, que fala da tentação dele no deserto. A primeira tentação de Jesus, ele estava com fome, e o inimigo queria que ele se alimentasse, e ele se recusou a fazer isso, porque essa lei, na vida de Jesus, foi manifestada a partir daquele momento. Ele não se alimentou, porque não podia alimentar a si mesmo, mas algum tempo depois, ele alimentou uma multidão com a multiplicação dos pães. Depois que sofreu, ele teve autoridade para alimentar os outros, né? Amém? Ele podia utilizar, amado, todo o poder da divindade para abençoar os outros, para alimentar os outros, para curar os outros, para salvar os outros, mas para si, nada. Nada ele poderia usar. E não usou os recursos divinos para salvar a si mesmo. Nem no momento de fome aguda que ele passou no deserto, ou para ter um pouco menos de desprezo pelos seus algozes, ou para diminuir os golpes de açoite. Nenhum momento ele se manteve na linha. Amém? Só que com esse modelo, só que com esse exemplo, vem nos despertar. Para quê? Assim deve ser todos os filhos de Deus, conforme a imagem de Cristo Jesus.
Ele foi o padrão, Ele foi nosso exemplo, Ele é o nosso modelo. Para manifestar o seu caráter divino, como Filho, né? Revelou a expressa imagem do Pai. Nós também devemos fazer isso. Salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar-se. É a lei da vida de Jesus. E deve ser a lei da vida de cada seguidor do Cordeiro, de cada um de nós, amado. Ter o poder para salvar a si mesmo, recusar-se a usá-lo. Porque se usasse, os outros não poderiam ser salvos. E esta é a vida de Jesus, manifestada naqueles que Ele redimiu. Se Ele nos redimiu, nós caminhamos assim. Amém? Derramar sua vida pelos outros, que o rejeitaram, que o julgaram incorretamente. Quando você não precisa fazer, isso é Calvário. Calvário também é a expressão que Jesus usou, lá em Lucas, no capítulo 23, versículo 34, a parte A. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Amém? Amados, esse seria o ponto central da nossa pregação. Entenda, não importa o que fizeram com você. Importa o que você está fazendo com aquilo que fizeram com você. Ninguém pode te ferir se nós não consentirmos. Somos nós que nos sentimos ultrajados, humilhados. E Deus quer que nós agimos diferente, de maneira diferente. Amém? Então, ter o poder para salvar a você mesmo e não usá-lo, por significar perda de outras pessoas, isso é Calvário. Ser usado para libertar almas do poder de Satanás e depois colocar-se como Cristo, como Ele fez, né? Aparente mercê diante daquelas pessoas que foram prendê-lo. Lá em Lucas 22, no 53, fala sobre isso, né? Mas eu estava no meio de vocês, e agora vocês vêm me prender como se eu fosse um salteador, né? Mas a vossa hora e o poder das trevas chegaram. Então, é o tempo. Reconhecer isso é Calvário. O Filho de Deus salvou os outros, mas a si mesmo não pôde salvar. E este deve ser o caminho para você, para mim, para nós. Em cada momento de luta, de tensão, de dor, de tempestade. Por quê? Porque nós estamos seguindo o Cordeiro. Estamos seguindo o Cordeiro. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Amém? Amados, Deus tem usado você para libertar outras pessoas. E talvez você esteja desejando saber por que você mesmo não é libertado das suas lutas por fora e dos seus temores por dentro, como diz em 2 Coríntios, no capítulo 7, versículo 5. Tudo isso está te assediando, está te cercando, está te oprimindo. E quando a luta parece mais intensa, o Senhor fala, vai lá, leva uma palavra de libertação, de consolo, de edificação, de fortalecimento para fulano. E é nos momentos de maior dificuldade que o Senhor quer te usar. Amém? Outros vêm a você em extrema necessidade e com seus corações partidos. E
E você é solicitado a dar do seu próprio vazio, porque é como você está se sentindo, a dar aquilo que você não tem, aquilo que você perdeu. Mas você tem que compartilhar com a necessidade daquele irmão. Ou quantas vezes que você é solicitado para orar, para clamar pela vitória pelos outros que estão em angústia, quando você mesmo parece que está numa angústia maior ainda do que aquela pessoa. Isso é Calvário, amados. É a nossa jornada. E nós temos que entender isso. Nós temos que entender isso. Tá? Então, no Calvário, foi assim. No Calvário, será assim. Enquanto nós estivermos aqui. E a palavra de Deus deixa isso nítido. No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo. Aquele que havia de libertar os outros do poder de Satanás, foi entregue, como nós vimos, à fúria total do poder das trevas. Aquele que havia de realizar obras poderosas de Deus pelos outros, agora jaz impotente e fraco na mão dos homens. E isso, amados, isso é Calvário. Vida, poder, bênção, saúde, libertação é para os outros e nada para você. A menos que seja a vontade de Deus. Né? E nós temos que permanecer na vontade de Deus e aceitar da mão do Pai tudo aquilo que for do agrado e permitido que chegue até nós por Ele. Amém? Amados, salvou os outros. Todos os recursos em Deus, todo o poder de Deus é para os outros. E a si mesmo não pôde salvar. E essa foi a situação final de Jesus. Impotente, na vacuidade, no sofrimento, no conflito e, por fim, a morte. Mas mesmo nessa jornada, nós observamos que ele cumpriu tudo aquilo que estava dito a respeito dele, que estava escrito a respeito dele. Né? Até que ele exclamou: Pai, está consumado. Só depois que estava tudo consumado, é que ele entregou a Deus: em tuas mãos entrego o meu Espírito. Amém? Amados, essa foi a marca registrada da mais elevada manifestação do Espírito do Cordeiro. E que nós também podemos ver esse tipo de agir na vida dos heróis da fé. Depois você lê ali em Hebreus no capítulo 11. O capítulo 11 fala da natureza da fé. E entre esses heróis da fé, que alcançaram ali o lugar mais elevado, nesse rol de honra, lá no versículo 35 fala de mulheres. Mulheres que foram abatidas e mortas, por não aceitar o livramento. Porque aceitando o livramento significa que ela estaria renegando o seu Senhor. Mas elas fizeram isso porque elas sabiam que teriam coisas melhores, maiores, ao alcance delas, na ressurreição. Amém? Então, amados, essa é a marca registrada do Espírito do Cordeiro em cada um de nós. E nós, às vezes, nós podemos usufruir de muitas bênçãos do Senhor. Nós podemos subjugar reinos, obter promessas, fechar a boca dos leões, extinguir a violência do fogo, escapar do fio da espada, tornar-se poderoso na guerra, como diz lá em Hebreus no capítulo 11, versículo 34.
Tudo como resultado de fé no Deus onipotente. E isso é poder. Mas ser torturado e não aceitar ser resgatado, isso é Calvário. Amém? Mas o ponto principal do Calvário é que Jesus escolheu voluntariamente sofrer e morrer, ao invés de salvar-se a si mesmo. É algo mais elevado do que fé para conquistar e subjugar reinos, amados. É a vida do Calvário. E nós temos dois caminhos que parecem estar assim, claramente abertos diante da igreja de Deus. E esses caminhos dependem da nossa escolha. Então, cada membro do corpo de Cristo terá um resultado eterno de acordo com a sua escolha. A conformidade ao Cordeiro, como nós já mencionamos antes, em relação à qual necessitamos de uma visão divina para discernir a beleza e a glória celestial. Para o outro lado, o caminho de salvar a nós mesmos, do sentido pleno de que tudo isso significa que o Cordeiro na terra, com consequência da perda da glória e de participarmos do trono do Cordeiro. Dois caminhos para a vida eterna. Uma com Cristo, outra sem Cristo. Amém? Em 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 12, diz: se com ele sofremos, com ele reinaremos. Romanos 8, 17, a parte B. Se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. O sofrimento de Cristo foi totalmente voluntário. Por isso que ele disse lá em João 10, 17, a parte B, e 18, a parte A: eu dou a minha vida, ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Amém? E é no caminho da conformidade à sua morte, né, que muitos escolheram seguir o Cordeiro. Onde quer que ele vá, o povo de Deus vai, né? Mesmo sabendo que ela está indo para encontrar o caminho da cruz, que poderia ser evitado, se eles quisessem. Mas evitar o caminho de cruz significa perdermos a essência da salvação. Amém? Então, com esse caminho, nós perderíamos a ressurreição. Amém? E nós temos que entender, amados, que o Espírito do Cordeiro morto supre pela graça de Deus os pecadores redimidos. Passamos por lutas? Passamos. Mas quem é que nos fortalece? Quem é que nos conforta? Quem é que nos edifica? Amém? Mas, tudo o que a terra, as vozes dos amigos e do mundo, e da própria vida deles clamam é: salva a ti mesmo. Salva a ti mesmo. E tem uns que ainda abusam um pouquinho mais: salva a ti mesmo e a nós. Esquece que isso é individual. O caminho é individual. É você que tem que passar por ele. Amém? Então, ver um caminho de escape, de sofrimento, e por sua livre escolha, decidir recusar-se a entrar por ele, significa a salvação deles mesmos. Isso é digno de reconhecimento diante de Deus.
pois é o caminho mais próximo da semelhança com aquele a respeito do qual foi dito, em tom de escárnio, em tom de deboche, salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar-se. Amém? Então, amados, crer que o Senhor Jesus morreu como nosso substituto, já nos dá o direito de nos unirmos a Ele na sua morte e também na sua ressurreição. E Paulo deixa isso nítido ao explicar a unidade na ceia do Senhor. Abre aí sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 11, do versículo 23 ao 30. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 ao 30. Amém? Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que morreram. Amém? Então observe aqui, amados, nos primeiros versículos, a expressão final: fazei isso em memória de mim. Pois é a aplicação contínua da cruz que vai manter no lugar a morte da nossa velha criatura. E nós sabemos que a vida, né, que está conosco, está constantemente sendo atacado por Satanás, que está ali jogando sobre nós ataques sutis para tentar nos cativar e prender novamente a nossa atenção. Mas o sangue do Senhor fez expiação por todos os pecados dos pecadores. Não há mais condenação sobre a nossa vida, sobre a sua vida. Por isso que Jesus diz: fazei isso em memória de mim. O afundar na morte de Jesus é a fé em ação do crente. E então, espontaneamente e inconscientemente, a vida ressurreta de Jesus começa a brotar em nós gradativamente, suavemente, de maneira silenciosa. Portanto, fazer isso em memória de mim é consequência do salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar. Agora Deus pode comunicar aos seus remidos o próprio coração de misericórdia e as entranhas da compaixão que o moveram a dar o seu Filho pelos pecadores. E moveu aquele santo na cruz em forte amor e piedade por todos os que o crucificaram. E para nós terminarmos, amados, fazer isso em memória de mim. O perdão não é um sentimento, é uma escolha. É necessário morrer para os próprios sentimentos e ressentimentos, pois é o perdão a evidência do princípio ativo, da graça e da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Graça é você oferecer ou receber o bem que não merece. Misericórdia é você não receber
ou oferecer o mal que você merecia. Então o perdão anda na contramão do merecimento. É o nosso novo conceito de justiça, que foi instituída, que foi criada pelo sacrifício de Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus.